Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre um texto apresentado pela Multiversal de Flávio Josefo, texto pouco conhecido do Flávio Josefo. Na verdade, a gente tem esse texto numa versão dada por Fóssil, no século IX. E esse texto ali do Flávio Josefo, atribuído ao Flávio Josefo, né? Porque Winston, que compilou vários trabalhos do Flávio Josefo, ele listou esse trabalho também. Então, ele atribuiu isso ao Flávio Josefo. Nesse trabalho, ele faz referência a Cristo, né? Então, eu vou colocar o link aqui embaixo, né? Ele diz assim, o discurso sobre o Hades, discurso sobre os gregos referente ao Hades. Hades é como se fosse um inferno, né? Aí fala assim: esse é o discurso a respeito do Hades, do qual as almas de todos os homens estão confinadas até a época apropriada, que Deus determinou, quando ele fará uma ressurreição de todos os homens dentre os mortos, não procurando uma transmigração de almas de um corpo para o outro, mas ressuscitando aqueles mesmos corpos, que vocês gregos, vendo serem dissolvidos, não acreditam na ressurreição. Então aqui ele não está se alinhando muito com os gregos, não está se alinhando mais com o pensamento cristão, né? Aí vem, mas aprenda a não desacreditar disso, pois enquanto você acredita que a alma é criada e ainda assim é tornada imortal por Deus, de acordo com a doutrina de Platão, e isso com o tempo, não seja incrédulo, mas acredite que Deus é capaz, quando ele ressuscita aquele corpo que foi feito como composto dos mesmos elementos, para torná-lo imortal, pois nunca se deve dizer que Deus ele é capaz de fazer algumas coisas e incapaz de fazer outras. Portanto, acreditamos que o corpo será ressuscitado, pois embora seja dissolvido, ele não perece, pois a terra recebe seus restos e os preserva. E, embora sejam como sementes e estejam misturados com o solo mais fértil, eles florescem. E o que é semeado é de fato semeado grão nu. Mas ao poderoso som de Deus, o Criador, brotará e será ressuscitado como uma condição vestida e gloriosa, embora não antes de ter sido dissolvido e misturado com a terra, de modo que não acreditamos precipitadamente na ressurreição do corpo, pois, embora seja dissolvido por um tempo por causa da transgressão original, ainda existe e é lançado na terra como na fornalha de um oleiro, a fim de ser formado novamente, não para ressuscitar como era antes, mas em um estado de pureza, e para nunca mais ser destruído. E a cada corpo será restituída sua própria alma. Aí, em outra parte, diz assim: porque todos os homens, tanto os justos como os injustos, serão levados perante Deus à palavra, porque a ele o Pai deu todo juízo, e ele, para cumprir a vontade de seu Pai, virá como juiz. Ó, perante Deus, a palavra, o Logos, porque a ele o Pai deu todo juízo. A quem? Ao Logos. E ele, o Logos, para cumprir a vontade de seu Pai, virá como juiz, a quem chamamos Cristo. Então, Cristo, Logos, é o juiz que virá para julgar. Pois Minos e Radamantos, que não são juízes, como vocês gregos supõem, mas aquele a quem Deus, o Pai, glorificou, que é o Logos, né? A respeito de quem em outro lugar demos conta mais particular, por causa daqueles que buscam a verdade. Essa pessoa, exercendo o justo julgamento do Pai para com os homens, preparou uma sentença justa para cada um, de acordo com as suas obras, em cujo tribunal, quando todos os homens, anjos e demônios estiverem de pé, eles enviarão uma voz e dirão: justo é o teu julgamento, cuja réplica trará uma sentença justa para ambas as partes, dando justamente àqueles que fizeram bem uma fruição eterna, mas distribuindo aos amantes do mal o castigo eterno. Então aqui fala de uma punição eterna, tá? Para os ímpios, né? Após o julgamento. Esse castigo eterno virá após o julgamento. Agora, os mortos, tanto os justos como os injustos, eles são levados perante Deus para cumprir a vontade dele e para serem julgados, tá? Então a punição mesmo vai começar depois do julgamento. E tem também a ressurreição dos corpos no estilo cristão. Não é uma ressurreição no estilo judaico, não é uma ressurreição no estilo grego, é uma ressurreição no estilo cristão, ou seja, o corpo ressuscita, aquele corpo que havia sido putrefado, ele ressuscita
para o julgamento. Os gregos não falam isso, os judeus também não falam isso. Os judeus que acreditam na ressurreição, né, os fariseus, não falam isso. Então, esse é o texto do Joséfo, segundo. Esse é o texto de Joséfo, segundo consta lá, atribuído ao Joséfo. Texto atribuído ao Joséfo. Tá? Depois tem um texto de Fócio, no século IX, que ele vai se referir a esse texto de Joséfo. Tá? Ele vai dizer assim: leia o Tratado de Joséfo sobre o universo, em outro lugar chamado Sobre a Causa do Universo e sobre a Natureza do Universo. Consiste em 2 pequenos tratados, nos quais o autor mostra que Platão se contradiz. Ele também refuta Alcino, cujas opiniões sobre a alma, em matéria e ressurreição são falsas e absurdas, e apresenta suas opiniões sobre o assunto. Ele prova que a nação judaica é muito mais antiga do que a grega. Ele pensa que o homem é composto de fogo, terra, água e também de espírito, que ele chama de alma. Do espírito ele fala o seguinte, tomando a parte principal disso, ele moldou junto ao corpo. E aí vai falando aqui, vamos ver se a gente pega... aí vai. Ele talvez faz um relato resumido da criação do mundo. De Cristo, o verdadeiro Deus, ele fala como nós, dando-lhes abertamente como nós cristãos, né? Dando-lhe abertamente o nome de Deus e descrevendo em linguagem a qual nenhuma objeção pode ser feita, sua geração indescritível do Pai. Isso pode talvez fazer com que as pessoas duvidem que o tratado é realmente de Joséfo, embora a relação ao estilo não difira do resto dos seus escritos. Aí ele prossegue, Fócio, prossegue. Então ele está se referindo a esse texto que refere realmente a Cristo, tá? Como estando citado ali no texto, né? E ele se refere a uma nota marginal, no sentido de que a obra não é de Joséfo, mas de um Gaio, um presbítero de Roma, também autor de Labirinto, é o campeão dos montonistas. Um diálogo contra Próclo, campeão dos montonistas. Esse último, Próclo, supõe, né, que não tinha atribuição, é atribuída por alguns a Joséfo, por outros a Justino Mártir e o Labirinto a Orígenes, mas não há dúvida de que a obra é de Gaio. Então, aqui, quando a Multiversal fala que Fócio está dizendo que admite que seja de Joséfo, ele está se referindo só a esse trecho aqui, que ele está dizendo que, embora em relação ao estilo não seja diferente do resto dos escritos. Mas logo em seguida ele diz que o texto é de Gaio. E ainda fala assim, mas não há dúvida de que a obra é de Gaio. Então veja, usar esse texto do Fócio para dizer que Fócio está dizendo que a obra não é de Joséfo, sim, ele está dizendo que não é de Joséfo, que é de Gaio. Agora, a Multiversal leu isso e enxergou que Fócio está dizendo que a obra é de Joséfo. Está escrito aqui, cara, vou ler de novo aqui. Mas não há dúvida de que a obra é de Gaio. Porra, acabou. É parecido, o estilo é parecido com o Joséfo, ou seja, o Gaio copiou o estilo do Joséfo. O estilo é parecido, mas o autor é Gaio. Não é Joséfo, para o Fócio. Então, esse é o primeiro ponto que eu não entendi. Por que o Francis, da Multiversal, concluiu que Fócio disse que a obra era de Joséfo? Olha, eu não consegui ler isso aqui, não. Para mim está claro que para o Fócio a obra não é de Joséfo. Tá? Por quê? Porque tem vários elementos cristãos ali. Tá? Vários elementos cristãos. Aí o Francis vai fazer um paralelo com Egesipo, né? E vai dizer que o texto não é de Egésipo. Bom, concordo. O texto não é de Egésipo. É de uma outra pessoa. É de Gaio. Tá? Não é do Egésipo. É do Gaio. Agora, é interessante ver essa questão. Tem várias coisas aqui interessantes a falar sobre isso, cara. Primeiro, esse texto daí do Fócio, ele é um texto muito interessante, tá? Porque ele fala lá no livro 33, ele fala que Justo de Tiberíades, que era um autor contemporâneo ali de Joséfo, ele
ignorou Jesus. Ele não falou nada sobre Jesus. Só que a gente não tem o texto de Júlio Tiberíades para confirmar. Então, o que a gente tem é o texto do Fóssil do século IX. Então, fica dito pelo não dito. Não dá para conferir isso. Mas ficamos aí, ó, Júlio Tiberíades não falou nada de Jesus. Tá? Esse é um ponto. Outra questão que eu queria falar é de um artigo aqui que eu encontrei. Eu vou mostrar aqui, eu vou botar todas as referências aqui, né? O homem rico, a parábola do homem rico e de Lázaro, que fala do seio de Abraão. Tá? A palavra do homem rico lá, que fala do Lázaro, que está lá em Lucas, ele usa essa expressão seio de Abraão. Tá? E essa expressão seio de Abraão, ela aparece aqui, ó, the bosom of Abraham. Aparece aqui no suposto texto de Joséfo. Tá? Então, esse indicador aqui, seio de Abraão, é mais um indicador de que isso é um texto cristão, porque está vindo lá do Lucas. Não é usual essa referência, seio de Abraão. Tá? Então, o artigo aqui, o Ed Christian, vai indicar que isso aqui é um texto cristão. Não vai botar para exégese, não, mas parece que é um texto cristão. Agora, a questão que eu queria chamar aqui a atenção. Olha, esse discurso dos gregos concernente aos rádios foi encontrado com William Whiston no século XVIII e foi listado lá como os trabalhos de Joséfo, por isso que ficou conhecido como sendo de Joséfo, tá? Aí vem aqui, ó, vou botar aqui a tradução, aqui, ó, tradução, tá? Vou botar aqui. Na verdade, o historiador Joséfo não escreveu isto, mas o Whiston pensou que escreveu, por isso que ele incluiu o texto. Quase certamente foi escrito pelo bispo cristão Hipólito, tá? Aí tá falando, a maioria realmente pensa que é o Hipólito, mas o Fóssil falou que era o Gaio, tá? Seria um cristão que escreveu, tá? Eu estaria mais alinhado nisso. Foi um cristão que escreveu. Chamado pela Enciclopédia Católica de teólogo mais importante. Se José tivesse escrito a obra, saberíamos o que o judeu pensava de o seio de Abraão. Em vez disso, sabemos o que um teólogo como o Egésimo entende como o seio de Abraão, tá? Tá falando dessa coisa aqui. Aí ele vai falar aqui desse personagem aqui, desse autor aqui, Steve Mason. Steve Mason ele vai ter um capítulo escrito naquele compêndio de Joséfo. Está escrito em português, está em português, aquele compêndio de Joséfo. Aí ele fala assim, o Steve J. Mason, que ele é autor de um comentário pela Abril de 10 volumes do Flávio Joséfo. Então, olha, ele não é pouca coisa, meu amigo. Ele não é pouca coisa. Eu peguei esse texto de Joséfo hoje, tá? Porque eu vi no vídeo da Multiversal. O Francis deve ter pego isso quando? Uma semana atrás. O Steve J. Mason, ele tem um volume de 10 volumes na Abril comentando Joséfo. O cara, ele sabe mais que o Francis do que eu, cara. Eu tenho que ter humildade para falar isso, cara. O que ele fala desse texto? Nós podemos estar confiantes que Joséfo não escreveu esse texto. E nenhum erudito hoje que é credenciado no campo atribuiria esse texto a ele. Então, cara, poxa vida, estamos na linha do negacionismo, né? Além do que, sem ser o do Steve Mason, né? Além do que, esse texto está falando de Cristo, José falando de Cristo. Cara, é no mínimo curiosíssimo, curiosíssimo, a Multiversal dizer que um texto como o Testemunho Flaviano, que é do século IV, né? Aparece ali o Eusébio, pela primeira vez, século IV, que fala de Jesus, cita Jesus, tá? Eles dizem, é tudo adulterado. Tudo adulterado. Joséfo não conhecia Jesus. Joséfo é uma grande incógnita. Eles falavam isso. Como é que Jesus existiu? Se Joséfo nunca citou Jesus? Cara, eu ouvi isso 500 vezes pela Multiversal, cara. 500 vezes. Não, Antônio. Joséfo, ele tinha que citar Jesus. Ele nunca cita Jesus. Agora me vem com o texto do século IX do Fóssil dizendo esse texto do Joséfo que cita Cristo é autêntico. Porra, não dá para entender, cara. Quer dizer, vai preferir ficar com os textos do século IX do que o texto do século IV. Quando todo mundo está falando que esse texto não é do Joséfo. Você vai em livros sobre Jesus histórico,
Me mostra um livro de Jesus histórico que cita esse texto, falando de Jesus. Qual que é? Eu nunca vi, cara. Eu nunca vi um texto de Jesus histórico. Tem um monte de texto aí. Já citei aí um monte aí. Nunca vi. Nunca vi. Por que será, né? Pô, bom. Agora, a parábola do Lázaro, ele não dá muitos detalhes do Hades. Aqui nesse texto de José, supostamente José, ele já dá mais detalhes, tá? Então, ele apresenta esse texto, o Hades, como local onde todas as almas, justas e injustas, aguardam o juízo final. No Novo Testamento, não é assim. No Novo Testamento, o que está lá, Lucas 23, 43, Filipenses 1, 23, tá? Os justos vão diretamente para o paraíso. Eles não aguardam esse julgamento. Então, tem uma diferençazinha aí em relação aos cristãos. É um pensamento meio judaico-cristão. Talvez seja um grupo judaico-cristão que está escrevendo isso, entendeu? Não é um grupo lá 100% cristão. Tem elementos cristãos ali, mas não é um elemento 100% cristão, tá? O texto, isso segundo Steve Mason, o texto parece refletir uma visão judaico-helenística sobre o Hades, influenciada tanto pelo pensamento judaico como pela filosofia grega. Ele se aproxima da visão cristã em alguns pontos, mas carece da ênfase na graça, no evangelho e na centralidade da fé de Cristo para a salvação. Tá? Então, o texto fala de juiz, Jesus, o Cristo, né, como juiz escatológico, coisa que dificilmente José escreveria. Porque a gente tem de origens que o José não era cristão, tá? Não era cristão. Então ele não poderia escrever esse texto. A teoria mais aceita é que o discurso sobre o Hades foi escrito por um autor cristão desconhecido, judaico-cristão, né? E posteriormente atribuído a José para dar mais autoridade ao texto. Outro ponto que o Francis fala assim, diz assim, Moisés, o José nunca diz que José era legislador, ele é dito como legislador. E aqui nesse texto aparece Cristo legislador. Então, isso daqui não poderia ser José escrevendo, né? Não poderia ser José escrevendo. Bom, tem várias passagens que José diz que Moisés não que era legislador, né? Isso está em Contra Apium 2154, nosso legislador Moisés, tá? E também Antiguidades Judaicas 311. Moisés, nosso legislador, foi um homem admirável. Então, basicamente, são esses argumentos. Ou seja, a conclusão é um texto do século IX, é um texto tardio de Joséfo, incompatível com que a gente conhece de José, porque ali tem textos de elementos cristãos. A gente entende que José não era cristão, tá? Então, tudo indica que esse texto não foi escrito pelo José. É assim que a grande maioria dos autores entende. Quer dizer, não dá para sair muito disso, cara. Não dá para sair muito disso. As semelhanças que você vê que cita lá desinteria, ou que cita animais selvagens, são textos que podem aparecer num texto judaico-cristão ali do Gaio, texto perdido hoje. E, enfim, pode ser o mais provável que seja um autor judaico-cristão. Então, é isso que eu queria falar. Muito obrigado.